Quando chegam os novos reforços do Ipiranga? E também algumas observações sobre a atuação do Canarinho contra a equipe do Botafogo na noite de ontem no estádio Colosso da Lagoa. Roda a vinheta e bora pro vídeo! E aí, rapaziada, salve, salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube, para falarmos sobre o dia da chegada dos novos reforços do Ipiranga e também sobre o desempenho de alguns jogadores, a forma que o Ipiranga jogou diante do Botafogo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, onde o time de Luizinho Vieira acabou sendo derrotado por 2-0. Antes, eu quero dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Você que ainda não conhece a Adega Brasil, venha nos visitar na Rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. Leve estruturas de concretos protendidas que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim, no Alto Uruguai Gaúcho. E System Software de Gestão, que está no mercado há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Meus amigos, eu quero começar a nossa resenha de hoje atualizando as informações sobre negociações. Eu conversei com algumas fontes ligadas ao Ipiranga nesta tarde de quinta-feira e por isso demorei um pouco para gravar o vídeo, que era para saber quando é que o Ipiranga pretende anunciar os novos reforços e se de fato as negociações com o Guilherme Guedes e com o Gabriel Tota avançaram. E a informação que eu recebi é que sim, o que está ainda faltando para o anúncio oficial é a troca de alguns documentos, mas que isso deve ser resolvido ainda nesta semana, no mais tardar no final de semana, porque o Ipiranga quer contar com esses jogadores já na segunda-feira da próxima semana, no mais tardar na terça-feira, com esses jogadores aqui já em Erechim, integrados ao grupo de jogadores e à disposição do treinador Luizinho Vieira. Então, Guilherme Guedes, jogador que pertence ao Grêmio que estava no Juventude, deve ser o lateral esquerdo do Ipiranga para o restante da temporada. E o Gabriel Tota, jogador que pertence ao Juventude, que também chega por empréstimo, deve se apresentar na próxima semana. Então, os dois jogadores que vão chegar para suprir as carências que o Ipiranga teve depois das saídas de Mateuzinho e do PK. Outro detalhe, meus amigos, que eu quero tratar com vocês aqui é sobre o jogo do Ipiranga ontem contra o Botafogo. Primeiro, que o Ipiranga fez um bom enfrentamento contra o Botafogo. O Ipiranga que ontem teve que readequar a sua forma de jogar até pelas características de alguns dos jogadores. O Ipiranga foi uma equipe um pouco mais cautelosa do que a gente viu no Campeonato Gaúcho, que foi uma equipe muito mais agressiva. Mas isso se deve também pelo perfil de alguns dos jogadores que acabaram entrando ontem. Por exemplo, o João Félix é um zagueiro que esteve improvisado na lateral esquerda. E infelizmente o João Félix acabou não tendo um bom desempenho na função. Tanto é que os dois gols saem em cima do João Félix. O primeiro numa jogada de 1-2 clássico em cima do jogador, que acaba depois resultando, e aí acaba tendo até uma falha aí no sistema defensivo, que resulta no primeiro gol do Botafogo logo a 3 minutos de jogo. E depois teve o lance da jogada errada na saída do João Félix, que culminou com o 2-0, o segundo gol da equipe da Estrela Solitária. Mas, de modo geral, o Ipiranga fez um bom enfrentamento, o Ipiranga conseguiu criar oportunidades, teve bola na trave, teve grandes defesas do goleiro da equipe do Botafogo e também, gente, nós não podemos perder, né, de vista isso, acho que isso é importante ressaltar, que por mais que o Botafogo hoje não figura ali no top 10 dos principais clubes do futebol brasileiro, é um clube que vem passando também por um processo de reformulação e tudo mais, com a SAF, mas o Botafogo é um time de camisa, é um time de história, tem alguns recursos, poucos, mas individuais que acabam sendo jogadores importantes e decisivos, como foi o caso de ontem, mas a equipe do Botafogo é um time de Série A, e nós somos um clube de Série C. E que todas as vezes que nós enfrentamos de clubes da Série A nesta temporada, conseguimos fazer bons enfrentamentos. E ontem, infelizmente, a bola não entrou, bateu na trave, me arrisco a dizer que se o Ipiranga tivesse continuado jogando até hoje de manhã, não marcaria o gol, porque tem dias que a coisa não acontece, a coisa não vai. Mas ontem deu pra gente perceber alguns jogadores mostrando as suas características, e aí eu quero falar um pouco dos novos jogadores que chegaram. Na lateral direita, o Ivan, um jogador que vai dar muito certo no Ipiranga. Olha, eu aposto as moedas
moedas que eu tenho no bolso que esse jogador vai ser sim referência na lateral direita, é muito bom jogador, tem uma bola parada de muita qualidade. Hoje o Ipiranga tem duas opções na bola parada, João Pedro e também o Ivan. Acredito que o Heitor mostrou ser um zagueiro, né, físico, um zagueiro muito forte, um zagueiro de imposição, e que acredito que também com uma sequência ao lado de um zagueiro mais técnico, que seria o João Félix, acredito que pode dar liga essa dupla de zaga do Ipiranga. Também ontem nós tivemos a estreia do jogador Rubens, que me parece que pelo esquema de jogo um pouco do Ipiranga, não facilitou muito a característica do jogador, mas que isso inclusive pode ser revisto pelo próprio Luizinho ali na frente, não na saída do jogador, mas numa variação tática que possa proporcionar o Ipiranga com dois jogadores de lado de campo e ele aí sim fazendo um pouco mais a referência, que é um problema que o próprio Baio teve em alguns momentos nessa temporada, quando o Ipiranga jogou num 4-4-2 e não no 4-2-3-1 com os dois jogadores abertos pelo lado de campo. Mas precisamos ter um pouco de cautela, paciência, porque a gente sabe que, por mais que o Ipiranga manteve a sua estrutura de time, mas os jogadores que estão chegando também vão ter que, no dia a dia, entender ou encaixar a ideia de jogo de Luizinho Vieira. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas a gente precisa ter um pouco de calma. Rapaziada, para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim, com filial em Santa Maria. Também Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país, e Express S.A., que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebeu com cheques ou duplicatas, mas precisa antecipar este valor. Nós antecipamos para você. Eu falei Express S.A. na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Meus amigos, inscrevam-se no canal do Fábio Lazzaroto e Repórter do YouTube, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Aquele abraço e até a próxima!